Olá, eu sou Milho Wonka. Wonka, alguma coisa bizarra já aconteceu na sua cidade? Aqui em Sorocaba, onde eu moro, um cara já invadiu o zoológico pra brigar com um macaco e uma mulher quase devorou um cachorro. Na China isso não seria nada bizarro, né? Pois é. Mas mesmo se a sua cidade seja assim bem normal, o que eu acho difícil, e mesmo que você não more em Sorocaba ou em São Leopoldo, eu acho que alguma coisa bizarra já deve ter acontecido na sua cidade e você nem sabe. Mas você vai conhecer agora 7 cidades comuns com acontecimentos bizarros. Pensou que louco sua cidade aparece nessa lista? É. Esse vídeo é um oferecimento da Pichau Informática, os melhores computadores pelos menores preços. Links na descrição. Número 7. A cidade banhada por uma espuma fedida. Mesmo no rigoroso frio do inverno, a beleza pode ser encontrada na majestade de uma paisagem de uma cidade com neve. E isso aconteceu na França. No entanto, a neve parecia ser um pouco diferente do normal. Ela tinha um aspecto meio que parecia um marshmallow. Em alguns momentos ela parecia até um chantilly. Em outros ela parecia uma coisa mais bizarra, meio gozada, sabe? E isso aconteceu em Penmart, uma cidade costeira que recebe grande quantidade de vento vindo do mar. E com ele veio uma grande quantidade de espuma pegajosa e salgada. A administração oceânica da cidade diz que por mais que pareça, aquilo não faz nenhum mal para o ser humano. E também não é resultado de nenhum tipo de poluição. E disseram ainda que essa gosma é de fato uma coisa boa para a natureza. Afinal, ela indica que o mar naquela região tem um ecossistema muito produtivo. Felizmente isso não acontece o ano todo, acontece só em alguns momentos mais frios do ano. Os moradores alegam que é muito lindo você saber que ali na região tem um ecossistema marítimo muito produtivo. Uma pena que ele fede a merda do demônio. Número 2. A cidade bombardeada por fezes de pássaro. Imagina uma cidade onde literalmente choveu merda. Isso aconteceu em Selfridge, em Michigan. Mas assim, eu não tô falando de um pouco de cocô de pássaro, eu tô falando de toneladas de fezes de pássaro que decidiram voar na mesma cidade e cagar tipo com muita fúria. Sabe cagar com fúria, produção? Faz até careta assim, ó. Os moradores notaram que algo muito estranho estava caindo do céu e não era bem uma chuva, era uma substância cinzenta e pegajosa. Inicialmente eles acharam que era até algum tipo de vazamento dos jatos militares que sobrevoavam a região partindo da base da Força Aérea que existe nas proximidades. Mas após uma análise da substância, o escritório da Força Aérea pôde respirar aliviado, ou não. Em parte sim, porque descobriram que os jatos não estavam vazando combustível e nem óleo. E não porque descobriram que aquela substância era feita em sua maioria de plantas e frutos, ou seja, era cocô de pássaro. O prefeito da cidade ficou feliz em saber que aquilo não era nenhum desastre ambiental químico. Porém, em nenhum momento alguém explicou por que os pássaros resolveram cagar tanto, todos, em uma mesma cidade. Eles decidiram que ali era o banheiro e cagaram. Número 5. A cidade dominada por uma coruja. Os filmes da trilogia Harry Potter fizeram alguns de nós acabar esperando sempre por uma coruja. Mas eu acho que na cidade de Purmerend, na Holanda, eles devem ter proibido qualquer tipo de filme que mostre uma coruja. Isso porque eles foram, durante muito tempo, aterrorizados por uma delas. Acredite ou não, uma única coruja atacou mais de 50 pessoas. Durante o dia as pessoas podiam andar normalmente pela cidade, mas era só escurecer que elas só poderiam andar protegidas com capacetes e guarda-chuvas. Há 2 teorias sobre a coruja maluca de Purmerend. A primeira é que a coruja foi criada em cativeiro e ela associou seres humanos a alimentos, o que mostra que ela está sim interessada em matar pessoas para se alimentar, o que é muito bizarro. A segunda teoria é que os níveis hormonais da coruja em certa época do ano, que seria a época de acasalamento, aumentaram tanto que ela ficou extremamente territorial e decidiu que a cidade toda era território dela. Para piorar as coisas, os cidadãos não podiam se livrar da coruja porque ela é uma espécie ameaçada de extinção e era protegida por lei, o que significa que mesmo que ela tentasse arrancar os olhos das pessoas para comer, eles não podiam fazer nada com ela. Finalmente, depois de mais alguns ataques, muita burocracia e muita papelada, a cidade conseguiu autorização para capturar a coruja e levar para um local adequado onde ela não ia matar ninguém para devorar. Número 4. Os celulares perdidos que aparecem sempre na mesma casa. Aparecem não, né?
né? Falam que estão lá. Assim, a gente sabe que perder o celular hoje em dia é tipo ter um apocalipse pessoal. Infelizmente, devido à tecnologia, muitos celulares hoje já têm aplicativos de localização, que quando você perde é só acionar e você acaba descobrindo onde ele tá. Porém, se ele sumir em uma determinada área de Atlanta, tem uma grande chance de você acabar procurando ele na porta da casa de Christina Lee e Michael Saba. E não, eles não são ladrões de celular. Porém, você não seria a primeira pessoa a pensar que eles roubaram seu celular. Assim também como não seria a primeira pessoa a não acreditar neles. Por razões que nem eles mesmo conheciam, muita gente ia parar na porta da casa deles procurando celulares perdidos ou roubados. E essas pessoas também não ficaram convencidas quando eles falaram que não roubaram esses celulares, que nem nunca viram esses aparelhos. A coisa já estava ficando tão feia que a polícia pensou em expedir um mandato de busca e apreensão para que pudessem invadir a casa deles procurando os aparelhos. Até que a explicação finalmente apareceu. Um especialista em rede mostrou que aquilo é uma coincidência bem improvável de fatores, mas que aconteceu. Além da casa estar no seu exato centro geográfico do seu código de área, ainda é uma das únicas casas da região que tem Wi-Fi. Sendo assim, quando o celular não consegue uma posição exata pelo GPS e também não consegue se localizar pelo sinal das torres de celular, ele usa a posição do Wi-Fi mais próximo. E sendo assim, ele mostra mais ou menos ali pelo código de área do local onde ele tá, levando um monte de proprietários desesperados para a mesma casa na mesma cidade. E assim, agora você até entende o que eu tô te explicando, mas imagina você com o celular perdido ou roubado, com ele dizendo onde ele tá, eu duvido que você ia acreditar que ele não tá nessa casa. Você ia querer invadir a casa, que eu sei. Número 3, a cidade que chove sangue. Para algumas pessoas, chover sangue numa cidade com certeza é algum sinal de alguma coisa demoníaca from hell 666 capetista do diabo. Mas para o povo de Kerala, na Índia, ou Zamora, na Espanha, é só mais um dia comum assim, no verão. Em 2001, algumas pessoas em Kerala viram sangue vermelho escorrendo em suas janelas. E depois descobriram que isso acontecia também na casa de amigos e parentes. Era uma chuva de sangue. Eles começaram a pensar que aquele só podia ser o momento do apocalipse. E as autoridades locais confirmaram que aquilo estava acontecendo só em uma região da cidade. E essa chuva sangrenta caía de forma intermitente e às vezes se tornavam chuvas regulares. E ela sumia assim como aparecia, de repente, o que deixava mais intrigados os moradores da cidade, pensando o que a gente fez para merecer esse sinal de que o mundo vai acabar. E em 2012, isso aconteceu novamente durante um mês. E acabou atingindo também a cidade de Zamora, na Espanha, e continuou pelo outono e pelo inverno. E assim, na história existem centenas de registros de chuva de sangue. Em todos esses momentos alguma coisa bizarra aconteceu, que deixou todos os moradores dessas duas cidades com mais medo. Mas, como você deve imaginar, é óbvio que há uma explicação, e não é nenhuma teoria que envolva deuses vingativos ou teorias de apocalipse. Os cientistas mostraram que aquilo na verdade é o que? É uma chuva de algas, ou pelo menos de tinta de algas. Ela fica vermelha sobre algumas circunstâncias e acaba atingindo a água. Água essa que evapora e depois chove vermelho. E olha só, até tem sangue nessa história, mas só no nome da alga. Ela se chama Haematococcus pluvialis, que traduzindo é alguma coisa bem próximo de alga chuva de sangue. Aliás, isso também já aconteceu no Brasil e também chamaram de fim do mundo. Número 2, a cidade que não para de vibrar. Sabe quando seu celular vibra? Agora sabe aquele barulho que você ouviu quando eu te lembrei de quando seu celular vibra? Esse que você vai ouvir da sua cabeça até o final do vídeo achando que seu celular tá vibrando toda hora? Imagina isso numa cidade inteira o tempo todo. É irritante, né? E isso acontece em Windsor, em Ontário, uma cidade que tem um zumbido constante resultado de vibração. A cidade não para de vibrar. Em 2012, a polícia da cidade recebeu mais de 22 mil ligações reclamando do mesmo zumbido, que até então era misterioso. Será que era um raio cósmico do ZT que ia abduzir todo mundo? A vibração era tanta que estava sacudindo as janelas e as prateleiras. Tinha muita gente que achou também que era um terremoto eterno. Houve até uma investigação no local pelo canal Sci-Fi, achando que era alguma coisa de HAARP. Você sabe o que é HAARP? Que é um projeto governamental que alguns acreditam que podem controlar o tempo ou até a mente das pessoas. E não era isso, calma. Quer dizer, podem ter controlado a mente das pessoas para elas acharem que não era isso. Mas depois de algumas pesquisas de cientistas conseguiram finalmente rastrear de onde via essa vibração e esse zumbido. E ele vinha de uma ilha chamada Zug, um pequeno pedaço de terra onde uma fábrica de aço está localizada. E essa fábrica tem alguns fornos que, ao liberarem a pressão, acabam causando essa vibração e esse zumbido. Número 1, a cidade onde as pessoas dormem. Tá, só falando assim parece que nem é bizarro, né? Tem várias cidades que as pessoas dormem, mas
Não é bem assim. Nas cidades rurais de Kalash e Krasnogorsk, alguns aldeões simplesmente desenvolveram a mania de dormir no momento que estavam fazendo qualquer coisa. Para e dorme. Pode ser até durante uma caminhada. Você tá andando no meio da cidade, você fala, me deu um sono aqui, eu vou dormir aqui mesmo. Algumas pessoas acabaram dormindo várias vezes por dia e outros durante até uma semana inteira. É mais ou menos o que você queria fazer da vida, mas é mais ou menos como se elas estivessem em coma. E tem a parte mais estranha que é o quê? Quando eles acordam, eles não têm nenhuma memória do que aconteceu. Algumas pessoas chegaram até a ter alucinações, como cobras na cama e a sensação de vermes comendo as suas mãos. Os médicos inicialmente acharam que isso era causado por alguma substância ilícita que estava sendo vendida ali na região, mas isso começou a acontecer com crianças muito pequenas. Mas os moradores finalmente conseguiram pensar numa teoria para o que estava acontecendo. Na cidade tem algumas minas abandonadas, minas de urânio. Eles achavam que aquilo estava emitindo radiação e contaminando todo mundo na cidade. Eles até estavam em parte certos, mas na verdade não era radiação. As minas na verdade estavam liberando grandes volumes de monóxido de carbono que estava contaminando o oxigênio na região, o que causava o desmaio de algumas pessoas, a alucinação, e finalmente o mistério foi desvendado. Para você ter ideia, o negócio foi tão terrível que o governo chegou a evacuar a cidade. E você imaginar que na sua cidade acontecem algumas coisas tão bizarras quanto as que eu citei. Não era pra ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia? Comenta aqui embaixo o que mais bizarro já aconteceu na sua cidade e qual dessas coisas bizarras você achou que foi a pior. Obrigado por assistir até aqui, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, vamos chegar a 900 mil inscritos. Me siga nas outras redes sociais, siga também a produção do Instagram. Até o próximo vídeo e tchau!